Começa o último Corujão do mês de junho. Bem, meus amigos, o Brasil conquista 15 medalhas no primeiro dia de Sul-Americano Sub-18 lá em Cuenca, no Equador. Estamos falando de atletismo, né? Então vamos saber quem são os sortudos logo desse primeiro dia, né? No salto em altura, Elton Júnior ganhou a medalha de ouro e Augusto de Campos ganhou a prata. Foi dobradinha brasileira, com uma média de 2 e 1. Que foi o salto em altura. Todos os dois fizeram 2 e 1, porém o salto foi mais favorecível ao Elton Júnior, enquanto o Augusto de Campos ficou com a prata. Nos 100 metros com barreiras, outra dobradinha brasileira. O Marcos Paulo Leal faturou ouro com 13,69, já o Eric Vitor Campos faturou 13,90. Nos 400 metros masculino, Caio de Almeida com 48,20, Lucas Vilar com 48,34 faturaram 2 medalhas, uma de ouro e uma de prata. Pela feminina, nos 400 metros também, Jéssica Moreira faturou 56,02 a medalha de ouro e a Érica Guene, faturou a medalha de prata com 56,17. Lucas Pinho Leite faturou a medalha de ouro nos 1.500 metros, com 4 minutos, 11 segundos e 90. Nelis Nélia dos Santos faturou a medalha de ouro no salto triplo, fazendo 12,68. No arremesso de peso, medalha de bronze para Vitor Gabriel Moutinho, com 17,69. No salto de distância, Adrian Dias Vieira, 7,28, foi medalhista de ouro. No 200 metros com obstáculos, Leonardo Ferreira conquistou o bronze com 6,29,11. No 4 por 100, o Brasil ficou com ouro no masculino e no 4 por 100 feminino, o Brasil ficou com a prata. Portanto, 15 medalhas de ouro logo no primeiro dia dos Jogos Sul-Americanos de Atletismo lá em Cuenca, no Equador. Parabéns, Brasil, realmente vocês merecem por muito esforço que fizeram e dobradinhas além disso. Bem, meus amigos, o Felipinho busca o bi e a liderança do ranking em J-Bay. Na vice-liderança do ranking, Felipe Toledo vai atrás do bi na etapa de Jeffers Bay, a 6ª parada do Mundial de Surf 2018. A etapa de Jeffers Bay, na África do Sul, pode ser considerada a mais desafiadora do circuito de surf. Não somente a água congelante e as direitas extremamente velozes, mas também um elemento que não muito agradável mexe com o psicológico dos surfistas que competem por lá. A constante presença de tubarões. Exatamente isso. Nos últimos 2 anos, os animais deram as caras. Em 16, o esbarrão com o australiano Mick Fanning em plena final. Em 17, novamente, uma bateria de Fanning, porém contra Medina. Eles apareceram e a organização interrompeu o evento imediatamente. Fato é que, com todas as dificuldades, somente um brasileiro foi capaz de vencer nas águas africanas até hoje. Nada mais, nada menos do que Felipe Toledo, no ano passado. Ele é quem mais precisa da vitória nesse ano de 2018, já que está na vice-liderança do ranking e com mais de uma vitória. E toma a ponta de Julian Wilson. Na cola deles, mais de 3 brasileiros vêm babando. Ítalo Ferreira, o Gabriel Medina e o William Cardoso. O evento terá a primeira chamada a partir das 2 da madrugada, no horário de Brasília, na madrugada de domingo para segunda-feira. Bem, o Arthur Pomoceno e a Fabiana Silva vão decidir o torneio de duplas mistas do International Series em Peru, na edição de badminton. Nas simples, Fabiana acabou com o bronze. Pelas semifinais do International Series de Badminton do Peru, o Brasil entrou 2 vezes em quadra nesse sábado. No torneio de duplas mistas, Arthur Pomoceno e Fabiana Silva venceram e se garantiram na decisão da competição. No simples feminino, a Fabiana foi derrotada e acabou sua participação com a medalha de bronze. Pelas duplas mistas, Arthur Pomoceno e Fabiana se enfrentaram e venceram os peruanos Daniel Latorre Regal e Danica Nishimura por 2-0, com parciais de 21-15 e 21-18 em pouco menos de 40 minutos.
Com o resultado, os brasileiros vão disputar o ouro contra Ledanis Martínez Palácio e Taimara Oropesa Pulpo de Cuba nesse domingo. O torneio de simples feminino, Fabiana Silva teve pela frente Crystal Penn dos Estados Unidos. Na partida, a brasileira não conseguiu uma boa apresentação e acabou derrotada por 2-0 com 21-14 e 21-12. Com o resultado, não há disputa de terceiro lugar no batimento. Portanto, a Fabiana termina sua participação no International Series do Peru com a medalha de bronze. A Andressa de Moraes ficou em quarto lugar na etapa da Liga Diamante. Na prova do lançamento do disco, a brasileira Andressa de Moraes terminou em quarto lugar na etapa de Paris, na Liga Diamante de Atletismo, que é promovida pela IAAP. A distância percorrida pelo lançamento de disco foi de 62,93. Já a croata Sandra Perkovic, campeã olímpica e mundial, confirmou o favoritismo e ganhou a prova com 68,60. Seguida de cubanos com 66,55 e Dênia Cavalheiro com 63,23. Nos 100 metros, Paulo André de Oliveira ficou em sétimo lugar na final B dos 100 metros com 10,30. O ouro foi para Mohamed Abkar, da Arábia Saudita, com 10,3. No salto triplo, a Núbia Soares terminou na sétima posição com 13,94. A colombiana Caterine Ibarguen, de tantos títulos, confirmou o favoritismo com 14,83. Já o Thiago André, finalista do Mundial de Londres em 2017, ficou em nono lugar nos 800 metros com 1,45,59. A vitória foi do queniano Ferguson Cheruiyot com 1,43,73. No salto com vara, o campeão olímpico Thiago Braz se recupera de uma contusão no pé e acabou não indo bem. Terminou na posição de número 11 e com 5,45. O norte-americano Sam Kendricks foi o grande vencedor com 5,96. Já no Campeonato de Autônomo de Palência, na Espanha, com mais 5 brasileiros competindo no sábado, Vitória Cristina Rosa venceu os 100 metros e os 200 metros com tempos de 11,50 e 24,14 respectivamente. No masculino, deu dobradinha brasileira. Nos 100 e 200 metros, vitória de Ademir Gomes Júnior com 100 metros com 10,45 e nos 200 metros com 20,47. Derek Souza ficou em segundo nos 100 metros com 10,46 e nos 200 metros com 20,68. No salto com vara, uma nova vitória do Brasil com Juliana Jimenez Campos, que ganhou o ouro com 4,6. A espanhola Andrea San José Lopes terminou com a prata com 3,96. Nos 1.500 metros, Atobene Santos da Silva ficou em segundo lugar com 3,48,95. Ele foi superado na final pelo espanhol Daniel Arce Ibáñez com 3,48 e 46. Vamos falar de hipismo? Pois é, meus amigos, o Felipe Nagata garante um lugar no pódio no GP do Príncipe do Mônaco. O Brasil é representado por um trio de atletas, que é o Felipe Nagata, o Pedro Veniz e o Marlon Zanotelli. Porém, apenas um conseguiu chegar à medalha de ouro. Nesse sábado aconteceu o último dia de provas do Grand Prix de Mônaco e 3 brasileiros competiram, conforme já tinha dito aqui. Nesse caso, o Felipe Coutinho Mendonça Nagata, montando no Monsignor, garantiu a primeira colocação na competição de salto a 1,15 com jump-off. Na primeira rodada da prova, Felipe não cometeu faltas e completou o percurso com 67,19 segundos. No jump-off também, sem advertências, com tempo de 32,39. E é o seguinte, na prova de A1,45, o brasileiro não repetiu o bom desempenho e terminou na 24ª, dessa vez montando no Calvisca de la Valise. Já na prova de 1,55 para 1,60 contra o relógio, Marlon Zanotelli com Rock and Roll Family terminou na 7ª posição a completar o percurso sem faltas em 66,18. No mesmo desafio, Pedro Veniz terminou em 51º com um tempo de 79,18. Por fim, na prova de 1,60 m com jump-off, o Marlon Zanotelli, montando numa Sirene de la Motte, ficou apenas com a 28ª posição ao completar a prova em 68,50. Vamos falar de esporte? Vamos lá então. O Campeonato Feminino de Dota Z, Rainha de Copas, terá final presencial em São Paulo.
Começou nesse sábado o Rainha de Copas, que é o maior torneio feminino de Dota 2 no Brasil. Apesar de ser a segunda edição do torneio, essa edição é especial. Isso porque, além da premiação em dinheiro, o torneio terá pela primeira vez uma final presencial na cidade de São Paulo. A escolha do editor central é Esporte 72, a volta da MIBR e a classificação da PIN para o The International Age. Em conversa com o site ESPN Esportes Brasil, Lin Soares, uma das organizadoras, contou um pouco da história do projeto. Segundo ela, a ideia de fazer isso, acabou surgindo após Lin e a amiga dela, Cami Furlan, jogarem o torneio feminino Midas Perseverance, realizado em 2016. E ela disse: gostamos muito dessa experiência de nos juntar a outras meninas para jogar o competitivo, segundo a Lin. Anos antes já havia times femininos no Dota, porém eles foram perdendo sua força e motivação com o tempo. Após outros organizadores desistirem do projeto de fazer mais um campeonato feminino em 2017, a Lin teve uma grande ideia de criar um com o nome Rainha de Copas. E ela disse: pedi para a Cami me ajudar na organização. E ela teve toda a ideia do planejamento e execução. Pedi também a Daphne, a Binder, vocês conhecem, você que é mulher que está nos assistindo agora sabe muito bem quem é a Binder. E pediu para que a Daphne ajudasse a ela fazendo uma imagem para divulgação. Mas ela amou a ideia e acabou fazendo todo o design do torneio. Ela acaba de se lembrar. Sem patrocínio, a Rainha de Copas teve como madrinha a Fernanda Cássia, que é a dona do grupo Dota das Meninas no Facebook. E a Lin claramente acabou explicando o motivo. Ela entrou com R$500 no próprio bolso para a premiação. Depois disso, as portas foram abertas e chamamos a atenção dos outros patrocinadores, chegando na Prize Pool com mais de R$2.000. Então, conseguimos realizar o maior campeonato feminino já registrado no Dota 2, que hoje, apesar de ser a sua segunda participação, muita gente conhece. E é o seguinte: tivemos 16 equipes participantes, ultrapassando a Superliga Feminina da China, que contou com 10. Segundo a Lin, o objetivo do torneio é reforçar e estimular o cenário feminino de Dota 2 e fazer com que as jogadoras se interessem pelo competitivo. E ela disse: muitas meninas precisam desse estímulo para se interessar, para se arriscar, para treinar e se envolver ainda mais com o jogo. Percebemos que, com a última edição da Rainha de Copas, muitos times foram montados e estão treinando e disputando campeonatos mistos até hoje, sem contar que o torneio quebra a ideia de mulheres que deviam jogar de suporte. Muitas meninas hoje jogam como heróis e em roles, que desconheciam anteriormente. Então essa é uma das dicas, Isso aqui foi publicado pelo site do ESPN, que fala sobre o Campeonato Feminino de Dota Z, que vai ter uma final presencial em São Paulo, que foi organizado por 3 mulheres e inclusive passando também da Liga da China. Bem, meus amigos, mais informações também sobre o esportes. O Pro Game derrota o Flamengo, o KaBuM supera o Candy e o CBLOL fica embolado. 5 equipes estão empatadas com 6 pontos na tabela. A CNB pode se distanciar da liderança e o Red Canids corre risco de se afundar ainda mais no campeonato. Meus amigos, a situação é ruim porque é o seguinte: entrando na 4ª rodada, o segundo split do CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, acabou embolando de vez, certo? Porque é o seguinte, a KaBuM mostrou poder de reação diante do Kaid nesse sábado e conseguiu um triunfo por 2-1 de virada. No confronto seguinte, vocês viram que o Pro Game virou para cima do Flamengo e também obteve uma vitória por 2-1, E o resultado? Agora, 5 das 8 equipes que disputaram o torneio estão com 6 pontos. Os 4 times que jogaram neste sábado, mais a Ilha da Macacada, que ainda tem uma série por fazer no fim de semana.
quem pode se dar bem é a CNB. Você sabe por quê? Os Brumers lideram o campeonato com 9 pontos e podem chegar a 12, certo? Se baterem em NTZ nesse domingo. O duelo encerra a programação da quarta rodada por volta às 3 da tarde. Por outro lado, a Red Canids está pressionada, né, para um empate com a Ilha da Macacada à 1 da tarde do domingo. Uma derrota mantém a Matilha sem pontos, correndo o risco até de ficar pelo menos 6 pontos atrás dos rivais em caso de uma vitória da INTZ sobre a CNB. Uma curiosidade foi que marcou o primeiro da quarta rodada. Apesar da derrota, o Gabriel Revolta tem motivos para comemorar. O caçador da CAID se tornou o primeiro jogador a disputar 200 partidas na CBLOL. Depois da quarta rodada, a liga entra numa pausa de 2 semanas. Cabo Encade representa o Brasil contra oponentes da América Latina Norte e América Latina do Sul no Rift Rivals, né, entre 4 e 8 de julho em São Paulo. Depois é a vez dos atletas curtirem a última semana de jogos da Copa do Mundo da Rússia, até que a quinta rodada seja marcada para voltar no dia 21 e 22 de julho. Portanto, vai ter uma pausa durante a Copa do Mundo, né? Antes disso vai ter alguns jogos para serem realizados contra a América Latina do Norte e do Sul, e logo depois eles vão curtir a Copa até que encerre tudo, e aí no dia 21 de julho e 22 eles estarão de volta para de novo voltar a jogar, tá certo? Mais informação do esporte para você aqui no Corujão do Esporte. Meus amigos, é o seguinte, vamos dar uma rápida comparação, já que a gente está falando de Copa do Mundo, já que estamos em Copa do Mundo, vamos ver como foram os resultados. A equipe da Argentina acabou perdendo para a França por 4-2, o Messi foi embora. Logo depois, é a vez de Portugal ir embora, perdendo para a equipe do Uruguai. E é sobre isso mesmo que nós iremos falar, porque é o seguinte, vamos fazer um simples raio-x, porque na despedida do Messi e do Ronaldo, vamos comparar alguns históricos dos craques em Copas do Mundo, tá certo? É o seguinte, o Messi tem 19 jogos, 6 gols marcados, 12 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Ele foi 5 assistências de gols e foi homem do jogo 6 vezes. Acabou fazendo 1.623 minutos. Já o Ronaldo tem 17 jogos, 7 vitórias, né? 7 gols aliás, 6 vitórias e empates, 5 derrotas, 2 assistências. Foi homem do jogo também 6 vezes e acabou tendo 1.474 minutos. Eu queria, para a edição do Corujão da semana que vem, eu queria saber qual é a sua opinião relativa a Messi e Ronaldo em 4 Copas do Mundo que disputaram. Para quem não sabe, o Messi disputa desde 2006, igualmente o Cristiano Ronaldo. Durante a temporada no Messi, vamos focar no Messi. O Messi terminou com a Argentina nas quartas de final. Em 2010 terminou também nas quartas de final. Em 2014 foi vice-campeão e em 2018 terminou nas oitavas. Portugal tem Cristiano Ronaldo, que terminou em 4º lugar na Copa do Mundo, terminou nas oitavas em 2010, terminou no 3º lugar da fase de grupos em 2014 e agora está novamente nas oitavas de final, encerrando a participação. Eu queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários, se realmente terminou a era Ronaldo-Messi. Será que realmente o ciclo de 2 grandes mitos do futebol, será que encerrou esse ciclo? Deixa aqui nos comentários que a gente vai agradecer de coração pela sua participação, tá certo? Vamos agora, meus amigos, saber... E amanhã, claro, amanhã às 11 da manhã vai ter Rússia e Espanha, e às 3 da tarde vai ter Croácia e Dinamarca para a realização do segundo jogo das quartas de final, tá certo? Vamos dar uma rápida olhada. É o seguinte, para você que está ligado aí na RTC, vamos dar uma olhada como foram os resultados de ontem da Série B. Daqui a pouco tem os resultados de hoje, né? O CSA empatou com o Corinthians por 2-2, Guarani e Boa Esporte 1-1 e Atlético Goianiense e Brasil de Pelotas 2-1. Vamos ver o de hoje. Bem, vamos agora para os resultados de hoje. Hoje tivemos Criciúma 1, São Bento 0. A equipe do Figueirense perde para Ponte Preta por 2-0 e por fim Fortaleza vence o Paysandu por 1-0. Fortaleza por enquanto é líder, né, com 29 pontos, líder isolado, totalmente isolado, 7 pontos atrás de Avaí, CSA e Vila Nova. E o Figueirense, como
perdeu a partida, ficou um ponto atrás do Vila Nova, tá certo? Bem, meus amigos, vamos agora para a Liga das Nações de Vôlei Feminino. Realmente não deu para o Brasil. O Brasil levou de 3-0 da Turquia, jogo totalmente desacreditado e totalmente sem compromisso nenhum, mesmo apesar do horário, né? Até porque o Brasil já se acostumou várias vezes a jogar essa hora. O Brasil levou de 3-0 da Turquia, né? E está fora da final. Igualmente a China, que perdeu os Estados Unidos por 3-1. Portanto, Brasil e China se enfrentam numa decisão do terceiro lugar, enquanto China e Turquia farão... Não, Estados Unidos e Turquia farão a final. Meus amigos, uma última notícia antes de nós encerrarmos o Corujão de hoje. É o grid de largada para o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, que vai acontecer às 10 da manhã. Vamos dar uma olhada, portanto, no grid de largada, tá certo? Em primeiro lugar, o Bottas, né? Bottas ficou em primeiro lugar, Hamilton em segundo, Vettel em terceiro, Raikkonen em quarto, o quinto é Verstappen, sexto Grosjean, sétimo Ricardo, oitavo Magnussen, nono Sainz, 10º Hülkenberg, 11º Ocon, 12º Gasly, 13º Alonso que geralmente virou costume agora Alonso atingir posições desse calibre, né? Porque antigamente esse cara era uma fera. Hoje ele não está assustando nem mesmo o pessoal que ocupa 10, 11, 12 lugares. O Alonso está em 13º, Stroll está em 14º, Van Dorn em 15º, Pérez em 16º, o Sirkot-Kiv está em 17º, Leclerc foi punido, portanto está em 18º, Hartley em 19º e o Ericsson em 20º. Então, meus amigos, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado de coração. Eu sei muito bem, né? Aqui é tudo improvisado de última hora, é por isso mesmo. Nós não somos profissionais. Nós não temos estúdio. Nós somos humildes, tá certo? Mas, independente de ser humilde ou não, o mais importante é levar o conteúdo e a notícia em primeira mão para você que nos acompanha. É para isso que a RTC foi formado na área de jornalismo. Para dar informação em primeira mão a você, independente da condição financeira em que vivemos. Muito obrigado pela audiência, clique em gostei se você gostou e se inscreva aqui embaixo para ter acesso ao nosso conteúdo. Para você que está nos acompanhando no site, vem aí a Hentai TV. Daqui a pouco, portanto, começa a série e a gente volta na próxima semana com mais um Corujão do Esporte. Muito obrigado pela audiência e fiquem com Deus. Bom domingo a todos.